Olá a todos aí. Vamos para a nossa terceira tentativa da noite, de entrarmos com o nosso convidado, o querido Marcelo Mourão, um amigo querido, poeta, escritor. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Estamos aqui numa luta dele conseguir entrar. Antes ele entrou e aconteceu que ele não conseguia ver a imagem. Renilson, obrigada, querido. Renilson Durães, nosso poeta lá de Minas, de Montes Claros, um querido, esteve na Bienal ontem, um amigo querido, está voltando, não vai poder ficar com a gente, mas daqui a pouquinho ele volta ao Rio de novo. Vamos esperar o Marcelo Mourão entrar. Deixa eu esperar ele aparecer para eu enviar o convite. Marcelo Mourão acabou de entrar. Sejam todos muito bem-vindos à Passarela da Poesia. Vou enviar, Marcelo. Vamos lá, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Recebeu? Está me ouvindo? Marcelo Mourão está me ouvindo? Alô, alô. Haroldo Goldfarb, maravilhoso. Um grande maestro, pianista. Também entrou. Obrigada pela presença. Entrou. Tá me vendo? Agora sim, agora tá tudo certinho. Ai, som, que bom. imagem. Graças a Deus. Ai, bem-vindo, querido. Obrigado, Gente, eu agora estava sim tá valendo. aflita. Eu falei, meu Deus, vou ter que falar com ele às escuras, à luz de velas. Ótimo. Meu querido poeta, meu querido convidado, bem-vindo. Agora encontrou o endereço, acendeu a luz, o som. Gente, agora Maravilha, agora deu sim. certo. Agora o povo vai voltando aos pouquinhos. Já estamos aqui com o querido Haroldo Goldfarb, que é um grande maestro e pianista, músico, arranjador. Obrigada pela presença. Estamos também, Marcelo, com o Renilson Durães, querido, lá do Psil Poético de Montes Claros. Esteve conosco, né? Agora em junho. E, nossa, que festa, né? Foi o Psil Poético. O que foi aquilo? Que encontro, né? Foi maravilhoso. Obrigada, Renilson. Esteve conosco aqui, talvez volte, nosso querido Tanucci, maravilhoso. Poeta Jorge Piri, obrigada pela presença também. Bebel Hitzmann, que é uma poeta também, curitibana. E vamos lá, o povo vai chegando. São 8h25, mas vamos começar. Queridos amigos, admiradores, apoiadores, poetas, escritores, amigos, muito bem-vindos à Passarela da Poesia, esse espaço onde a gente entrelaça todas as artes que tenham um fundinho, um quê poético. Então, temos cineastas, figurinistas, atores, autores, dramaturgos, todas aquelas artes que, de alguma forma, tecem a poesia. E hoje temos conosco o nosso querido Marcelo Mourão, que é um amigo que a vida me trouxe. O Marcelo, ele é mestre doutorando em literatura brasileira, é escritor, é poeta, é pesquisador, é crítico literário, ensaísta, produtor cultural, idealizador e curador do Pólen Cultural, que veio acontecendo desde 2008, presencialmente, e agora, a partir do ano passado, tornou-se um braço do Pólen Cultural, que é o videocast, que são lives também realizadas pelo Pólen, pelo Marcelo. E o Marcelo, nosso querido, ele é autor de 6 livros. 6 livros solo, 3 de poesia, e o 4 a caminho, aguardem, grandes novidades, e 3 livros de crítica literária, o próximo também chegando quentinho agora em setembro, também aguardem essa novidade, que ele vai falar mais sobre isso.
O nome dos livros de poesia: O Diário do Camaleão, os títulos, Máquina Mundi, que é esse aqui, Máquina Mundi, e Poememes. O Poememes, ele é inovador, ele é um gênero, como que é, Marcelo? Gênero de poética que mescla a expressão da expressão poética com a linguagem dos memes. É algo assim, é um marco, é uma inovação. A gente vai falar sobre esse livro também. Porque é aliar a tecnologia, a tendência, né, a coisa mais atual, que são os memes, e trazê-lo em poesia, né? Isso é bem, bem bacana e bem inovador. Nosso querido Marcelo, ele é vice-presidente da UB, que é a União Brasileira de Escritores, do Rio de Janeiro, e ele tem o material dele brilhantando antologias, periódicos, revistas, jornais, blogs. O Marcelo é incrível. Sou fã, viu? Sou fã, sério. Entrou também, Marcelo, a Deb Moura Duarte. Entrou. Obrigada, Deb, pela presença. E após tudo isso, o palco é seu. Eu tenho várias coisas assim para destacar, eu tenho poemas seus para falar. Então, assim, vamos, te dou a palavra e retomo de novo. Vamos lá. O palco é seu, vem desfilar seus versos. Olha, a felicidade está aqui nesse espaço esse espaço que você criou. É muito bacana ver que o projeto ele vem se desdobrando, né, da Casa Amarelinha, vem se desdobrando em sarau presencial, em live de entrevistas e poesia e arte, né, como aqui nós estamos agora fazendo. Aquele projeto seu também, né, de todas as semanas destacar um poeta e divulgar bastante. Então, todos com esse sob, né, esse guarda-chuva da Casa Amarelinha, mas vários projetos que levam o nome Casa Amarelinha. Acho muito legal isso, que nasceu também muito da tua inovação. Você falou de inovação, de originalidade, você fez o primeiro, que eu saiba, sarau por Zap, né? O primeiro sarau por Zap. Você criava um grupo instantâneo ali, que ele só ia durar na medida em que o sarau virtual se desse, e aí você botava material, dava uma trabalheira danada para você, mas você fazia com muita competência o sarau Casa Amarelinha pelo Zap, que eu nunca tinha visto um sarau pelo Zap, né? E você agregava, reunia, né, uma porção de pessoas ali. Então você vem fazendo um trabalho cada vez maior e mais importante dentro do nosso meio, que precisa tanto de jornalismo cultural, de jornalistas culturais, de entrevistadores culturais. A gente precisa demais dessa mídia paralela, porque a grande mídia às vezes não enxerga esses focos de cultura e de arte acontecendo tão importantes, né? Ela elege oficializa uma cultura e uma arte que fica muito sectária, muito ali naquele setor ali, e ali ela quer dar esse tipo de fração da arte brasileira, né, uma chancela de que essa é a arte brasileira. Não, existem muitas artes brasileiras acontecendo no Rio, São Paulo, no Brasil todo, né? Até eu ia pegar assim, esse viés, a questão da inovação da Casa Amarelinha realmente foi algo que ninguém tinha, talvez, pensado, ou se pensou, não realizou. Mas, assim, foi em tempos pandêmicos, né? Vamos fazer sarau. E como vamos fazer sarau? Então, ele funcionou em um veículo que não se valorizava, né? Por ser um WhatsApp, as pessoas se cansam de grupos de WhatsApp, mas o WhatsApp também é poesia. Né? Eu também trouxe a poesia através do WhatsApp, onde a gente se encontrava. Eram 8 poetas a cada edição, passaram mais de 80, quase 90 poetas
pela Casa Amarelinha, do Oiapoque ao Chuí, quase literalmente, ou seja, realmente tinha poetas do Oiapoque, só não tinha literalmente do Chuí, mas tinha do Rio Grande do Sul. Então, muita gente bacana passou nesse palco. Nós conversamos uma vez até sobre pensar em uma antologia, né? Com esses 90 poetas, que não é um projeto, ele está paradinho, mas não foi descartado. Acho que é interessante pontuar esse momento, né? Sobre, você também tem o seu sarau, Pólen, que começou em 2008, gostaria que você falasse um pouco sobre ele também, quais foram os caminhos dele, os perfis, né? Como foi o trilhar dele até chegar a ser o videocast, que é Pólen também, só que é virtual, né? É online. Conta um pouquinho do Pólen, o caminho dele, né? Os testes, os experimentos dele. Canucinho voltou. Beijo, querido. Obrigada por voltar. Voltamos bem, agora voltamos bem. Não sairemos mais daqui. Pode falar, Marcelo. Maravilha, maravilha, maravilha. Beijo, Tanusi, também. Tudo de bom para ti, querido. Obrigado por estar aqui. O Pólen nasceu em 2008, quando o Eduardo Tornag estava fazendo um movimento na Pedra chamado Pelada Poética, que até hoje existe lá no quiosque, e Estrela de Luz. E ele estava precisando de mais gente para ajudar na produção. Aí fomos eu, Zé Calazans, Antônio Gutmann. Não era essa turma no início, bem no iniciozinho, mas depois foi o grupo que firmou, né? Eu, Antônio Gutmann, Tornag e Zé Calazans. Era um sarau que nasceu realmente para ser um sarau de rua, para chamar pessoas para poesia, e ali na Pedra. Mas por mais que você coloque, às vezes, não sei, foi engraçado que nos anos 80 os saraus eles conseguiam, de certa forma, agregar mesmo. Mas eu acho que na Pedra a gente conseguiu agregar. Quando a gente foi para o quiosque, né, por alguns motivos de necessidade de luz, de ceder luz, enfim, umas coisas que aconteceram, que a gente precisou sair da Pedra e foi para o quiosque, para ter melhores, como é que eu vou dizer, infraestrutura, né? E aí aconteceu de ocorrer o seguinte: dentro do Pelada Poética, né, ele deu o nome Pelada Poética do sarau, e eu dei o nome do grupo, né? O grupo era o grupo Pólen. Só que as pessoas começaram a chamar de Pólen, 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 como poesia simplesmente, na verdade o sarau deles não é poesia simplesmente, é terça com verso. Mas o pessoal começou a chamar de poesia simplesmente, que é o nome do grupo, né? Aí, de certa forma, eu e ele acabamos polarizando duas formas artísticas diferentes, né? Aí ele foi fazer de um jeito, né, com uma pegada, e eu apresentava, eu co-apresentava, eu, Zé, Antônio Gutmann, os quatro co-apresentando o sarau, e aí a coisa foi indo para uma direção que artisticamente a gente começou a ter visões muito diferentes, né? Aí meio que Beatles, né? Quando os artistas começam a ficar muito distantes da visão artística, foi necessário a gente separar. Em 2011 eu comecei a fazer sozinho ali no mesmo quiosque. Aí de 2011 a 2016 no quiosque ele já muda de cara, porque ele passa ali para o quiosque, fica mais fechado, já não é tão aberto, já não é tão convidando as pessoas da rua a participar também, então fica parecendo uma festa particular no quiosque. E aí minha produção, que eu comecei a fazer, vai para uma direção mais humorística, festiva, dionisíaca, né? Até para contrastar com o Eduardo, que tinha uma pegada mais apolística, mais professoral. E aí, depois do quiosque, a gente se separou, eu continuei no quiosque, fazendo as quintas, ele as quartas. Não deu muito certo, eu fiz um novo grupo. E aí passaram-se 5 anos que eu estava meio cansadão, comecei a estudar na pós-graduação, especialização, emendei um curso universitário atrás do outro, e aí parei no mestrado, e do mestrado fui para o doutorado. Aí parei 5 anos, voltei em 16, junto com o Maquinamundi lançado, fomos para Lapa, na Multifoco, que era bistrô e era editora. Na Lapa, não sei se é pelo clima da Lapa e pelo clima do Brasil naquele momento,
o pólen ficou muito político, né? Muitos temas políticos, e quando não eram temas políticos, eram temas assim de comportamento, mas de comportamento sempre levando para o lado de algum tipo de discussão, de reflexão, né? Mesmo que não fosse nítida, tudo é político, mas nitidamente, se não fosse diretamente falando de alguma coisa política, ele tratava da política da micropolítica, né? Da política do cotidiano. Depois e aí ficamos na Lapa 3 anos, fazendo na Lapa, né? Pegamos a Marielle, aquela efervescência do caso da Marielle, fizemos uma edição. Depois fomos para Copacabana, na Taberna da Laura, que começou a ter outro aspecto também. Eu gosto, e hoje em dia, assim, o pólen, esse papo pólen, na verdade, era um quadro dentro do pólen, né? Onde a gente sorteava o número da plateia e era uma entrevista ali de 5 minutinhos a 10, instantânea no meio do sarau. Aí virou assim, tipo o que os americanos chamam de spin-off, né? Um personagem, às vezes, dentro de uma história, ele fica tão carismático que ele ganha um quadro próprio, né? Uma série própria, né? Como se o Robin, por exemplo, do Batman, ganha uma série própria. Então esse quadro do pólen acabou virando um programa na internet, que não é propriamente Sarau Pólen. O Sarau Pólen tem outra formatação, e a gente vem chegar a ele como está. Um dia o pólen deve voltar, mas não mais com essa feição. Eu gosto muito dessa ideia da transformação do movimento em várias outras coisas, porque eu vou virando outra pessoa, e o mundo vai virando outra pessoa, e principalmente eu vou mudando muito a minha visão sobre literatura. Então, por exemplo, o pólen festivo já não me satisfaz hoje em dia tanto, né? Eu gosto de saraus festivos, shows, sarau show, mas eu estou mais para um sarau intimista, de leitura, de só 15 pessoas, de uma mesa, de repente, a gente comendo, né, lanchando, cada um falando seu poema. Nesse ponto, o papo pólen me satisfaz bastante, porque eu sento com uma pessoa, fico 2 horas fazendo uma live, onde eu leio os poemas da pessoa, né? E ela também lê os dela. Eu não leio os meus, eu leio os dela, interpreto os dela, eu faço um exercício de interpretação, e as pessoas gostam, ficam felizes. Então eu fico bem satisfeito, porque na verdade, às vezes, por exemplo, hoje em dia, o que me tem incomodado é aquela zoeira toda do sarau e tal. As pessoas não prestam muita atenção no texto. Então, de certa forma, para encontrar amigos é muito legal, para fazer um monte de coisa é muito legal, mas muitos saraus, não todos, mas muitos, a gente às vezes perde a qualidade textual, a gente perde a qualidade literária, não escuta, não presta atenção, fica uma guerra de egos, de vaidade. São todas as coisas que eu, hoje em dia não estou muito interessado. Então, para pólen, é legal porque eu converso com a pessoa que eu nunca pude conversar, pelo menos durante 2 horas, né? Nos saraus a gente se cruza muito, né? Mas não para conversar muito. E no Papo Pólen eu consigo fazer isso. Eu paro para conversar com aquela pessoa que eu sempre quis conversar, adentro no universo daquela pessoa, né? Poético, textual. Tem muita coisa gostosa que o Papo Pólen, por exemplo, a gente faz os nossos projetos, eles podem não dar dinheiro, né? Não ter retorno financeiro, mas tem um retorno de sabedoria, de troca, que compensa a gente não receber dinheiro. Então o Papo Pólen, até onde for me satisfazendo, me dando alegria, me dando felicidade, eu vou fazendo, né? É isso que nos alimenta, né? E, assim, perceber o outro, entrar um pouquinho no universo do outro, né? Os fazeres, é como eu estava falando lá antes de cair a ligação, a live. Esses encontros, e eu acho que nós somos sarauzeiros, né, Marcelo? E todos aqui também. Aliás, entrou aqui de novo Jorge Piri, voltou. Beijo, Jorge Piri, poeta maravilhoso. Noélia Ribeiro, nossa linda, nossa musa. Mas eu acho que a gente que é de sarau, a gente se alimenta. E o sarau, ele é tão vivo, né, Marcelo? E ele é a poesia, ela é tão viva, que ela vai se transformando um projeto. O projeto, ele não é mais o mesmo projeto. Já acontece aqui, em 2, 3 anos de Casa Amarelinha, que é tão recente, né? Ele já se transformou tanto. E o seu Papo Pólen se transformou tanto. E que bom que é assim, porque não somos os mesmos, né? A gente vai aprendendo.
A gente vai, sim, a gente vai vivendo, vai cortando os excessos, vai cortando os exageros, vai pulindo algumas coisas, algumas arestas que não estão legais. A gente vai crescendo, né? Amadurecendo enquanto A gente artista e vai pessoa. crescendo junto com a nossa arte, é o que você falou. E isso é maravilhoso, né? A gente vai experimentando e vai acontecendo. Beijo, Piri, querido. Eu posso ler um poema seu, Marcelo? Quero ler um poema do nosso... Por favor. É do Máquina Mundo. Por favor. Bem-vinda, Débora. Opa. Seja bem-vinda. Chama-se, e isso é bem bacana, chama-se Só o que Importa, o poema. Para Marileia Ribeiro Vieira. Eu não quero ter 1 milhão de flores multicoloridas num jardim de delícias repleto de luz, cor e som. Quero simplesmente uma, a que abre a fechadura da vida, trazendo a primavera de volta para as minhas mãos. Eu não quero 1 milhão de amigos à minha volta, sorrindo e prometendo suas amizades eternas. Quero apenas um, aquele que possa abrir suas portas e que destrua muros, porões escuros e janelas. Eu não quero 1 milhão de tios, primos, pais e irmãos ligados a mim pelo sangue aguado e enfraquecido. Quero somente os que querem estar comigo e estão unidos pelo aço que há nos laços das nossas relações. Eu não quero 1 milhão de moedas ou outras riquezas que trazem tantos sorrisos, mas também o que não é bom. Quero somente as sementes do sentimento mais puro que move o moinho das horas não perdidas em vão. É sobre isso que estamos falando. Esse poema veio coroar o que estávamos falando, que é só o que importa. Lindo. Lindo, lindo poema, belíssimo. Parabéns. Obrigado. Tem uma amiga minha que já chorou com esse poema. É belíssimo, toca, né? Quando o poema toca, ele cumpre, né? O seu trilhar, né? Ele nos toca de alguma forma. Marcelo, você também é professor? Fala um pouquinho, eu gosto sempre de ressaltar na minha live, nas lives que eu faço com os meus convidados, eu gosto de ressaltar o poeta criança, como o poeta começou a escrever, para trazer os jovens, né? Trazer a criança, iniciar a criança ou aquele que ainda não tem coragem de tocar o papel, de riscar o papel. Então, fala um pouco como foi o seu início, como o Marcelo, menino, descobriu a poesia, se tinha incentivo. Fala um pouco desse universo da criança, Marcelo, para a gente. Bom, vou tentar resumir, que o caso é complexo. Bom, tentar fazer um resumo. Eu tinha uma agonia muito grande de não saber ler, né? Eu sempre amei ler, sempre amei ver figuras, quadrinhos. Então, assim, quando eu passei a ler, foi uma libertação, né? Porque antes eu tinha que pedir para a avó ler, para a mãe ler. Então, sempre querendo muito ler, descobrir mundo, muito curioso, muito inseguro, muito querendo saber onde eu estava pisando. Já cheguei no mundo querendo descobrir esse mundo ao meu redor, o que vinha a ser, né? E o contato com a poesia foi mínimo, né? Meu pai não tinha livros, era um vendedor, meu pai era um mascate, né? Ele ia na rua, ia caçar clientes na rua, mas assim, de diferentes negócios, né? Uma hora ele vendia um tipo de produto, daqui a pouco ele vendia outro, não necessariamente produtos de consumo, mas assim, às vezes um clube de férias ele ia vender, então ele vendia de tudo. Meu pai era vendedor, minha mãe dona de casa, dos dois, ambos, né? Só com o curso primário, nenhum professor na família, né? Nada de livros, não tinha livros na minha casa. Tinha música por causa da minha mãe, Roberto Carlos, o rock, meu pai tinha muito disco de rock.
Então, assim, eu descobri o poético, talvez na minha opinião, né, vendo hoje, né, mais maduro, eu acho que pelos quadrinhos, a princípio, né, todo mundo começa pelos quadrinhos, os leitores ávidos que eu vejo, começam pelos quadrinhos, o Monteiro Lobato, de alguma forma, a Maria Clara Machado, ali nas primeiras leituras de Jardim da Infância, as séries iniciais, e aí eu comecei a gostar de livros e me apaixonar por livros de escrita, e filho único também, o primeiro, um dos poucos formados na minha família, o cara que é o único da família que tem mestrado, o único da família que é doutorando, quem mais? Eu sou acho que um extraterrestre no meio da minha família, mas assim, a minha mãe é uma pessoa muitíssimo curiosa e muitíssimo inteligente, mesmo sem estudo, eu consigo conversar com ela assim de uma maneira muito, muito profunda, com questões, aprofundando questões, e ela mesmo diz que evoluiu muito comigo, né? E eu evolui muito com ela, claro, evidente. E eu nunca menosprezo nenhum tipo de saber e nada nesse gênero. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas com todos os seus saberes, né? E, enfim, no outro dia ela estava falando, mas eu não vou deixar, eu não fui boa em nada na escola. Eu falei, mas em compensação é uma das maiores cozinheiras que eu conheço, e sem querer dizer porque é minha mãe, mas eu já provei de tudo que foi comida e realmente é difícil ter esse teu conhecimento, né? E ela procura ver vídeos na internet para se aperfeiçoar em cozinha. Ela realmente tem que ter feito um curso universitário na área de gastronomia. Mas assim, minha mãe é muito inteligente, mas pouco afeita à leitura e pouco organizada. Porque, assim, para você ser uma pessoa que evolua, que vai melhorando e vai galgando a escola, e vai melhorando seu nível escolar, você não depende só de inteligência, talento para a escola. Tem que ter disciplina, você tem que ter organização, você tem que ter horário de estudo, você tem que ter ambiente de estudo. Tem muitos outros fatores que contribuem para você ir galgando, né? E, assim, minha vida foi de uma solidão muito grande, porque minha mãe tinha minha avó e meu pai para cuidar, e eu ficava no meu quarto trancado, escrevendo minhas angústias. Meus primeiros textos são confissões desbragadas, né? Que eu achava que era poema, e, ao mesmo tempo, a música foi entrando, né? Para agudizar a minha sensibilidade. Eu confesso que eu fui ler muito tardiamente os poetas mesmo da literatura, né? Eu fui ler Drummond, tudo isso, eu fui ler já saindo, já com 21 anos, eu tomei contato com isso. Mas eu tinha muito assim, a Legião Urbana, o Rock Brasil, isso tudo entrou muito na minha cabeça. Eu comecei a tocar, cantar, escrever letras, né? Eu comecei como letrista, não propriamente como poeta, às vezes escrevia textos que não eram letras. E sempre querendo escrever muita angústia, né? Psicólogo aqui, psicólogo acolá, e muito romântico também, e com muitos sentimentos e com muitos momentos de paixão por pessoas, depois tropeços, né? Desencontros. Tudo isso é material para a gente escrever. E eu lá no meu quarto, sempre sozinho, anos. Assim, por mais que eu tenha contato com várias pessoas, né, no fim das contas, eu tenho minhas horas de solidão que eu gosto muito, inclusive, de refletir, de pensar. E escrever meus livros, meus questionamentos. Livros são tentativas de resolver questões na nossa cabeça, né? Então, esses 2 livros, esse que eu vou lançar agora e o do ano que vem, são novas questões que eu tive que me deparar, pesquisar, pensar, refletir. Então, a minha vida tem sido isso, né? Mas eu descobri o meu caminho inicial foram os poetas da canção, que a gente chama hoje na universidade de poetas da canção. Ou seja, um Caetano Veloso, um Renato Russo, um Raul Seixas, um Chico Buarque de Holanda, que também foi muito influente na minha cabeça. Só isso. Maravilhoso. Porque, assim, na verdade, é um testemunho de um caminho que teoricamente, isso é um incentivo. Saber da sua história é um incentivo. Porque, às vezes, um jovenzinho, e eu tenho tido contato com esses jovens, que ele fala, não, mas em casa ninguém escreve, ou né, eu não tenho incentivo. Mas, gente, somos
somos nossa própria mola propulsora, a gente consegue transformar o nosso mundo, né? E descobrir outros mundos. Nós, poetas e aqueles que ainda não se encontraram poetas, eles têm um caminho, né, para percorrer, e nunca é tarde, e basta... Mas você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa? Dizer que não houve incentivo na minha cabeça, houve, porque eu com 14 anos, foi 13, 14 anos, eu descobri a Legião Urbana. E o Renato, para mim, foi uma figura quase que eu posso chamar de paternal. Enquanto meu pai era paternal no sentido biológico, meu pai era muito distante, estava sempre na rua, né? Com as vendas, com os trabalhos dele, com os sonhos dele. E ele era muito diferente de mim, né? Meu pai gostava de muitas coisas que não tinham nenhuma afinidade comigo. Meu pai gostava de pesca, eu não gostava de pesca. Meu pai gostava de pipa, eu gostava de futebol. Então o universo dele era um, meu era outro. E o Renato, eu admirava o Renato, porque eu achava um cara super cool. Eu falei, gente, esse cara é muito culto. E as músicas do Renato me tocavam de uma maneira. Eu não chegava a chorar, mas eu ficava, assim, de alguma forma, muito mexido com aquilo. E eu ficava assim, já pensando. E eu ia num show da Legião, ficava vendo aquele coro de vozes cantando de uma maneira apaixonada. Somos tão jovens, e aquela entrega daquele público, que era um coro, era uma coisa catártica, era uma coisa catártica. E aí tinha frases dele que eram muito, muito fortes, né? Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Então, para um adolescente que está entrando assim, inocente, puro e besta, no mundo da adolescência, né? As primeiras paixões, os primeiros rasteiras da vida, o amor que nos concretizou, a menina que você era apaixonado, mas você pegou com outro e aquilo te machucou demais. Então, assim, as coisas que magoavam, as letras da Legião Urbana, de certa forma, me amparavam, né? Então, assim, eu tinha muita coisa forte. Você vê que no Diário do Camaleão, que é o primeiro livro, eu até agradeço ao Renato, ao Raul, ao Chico Buarque, você vê coisas muito da Legião Urbana, né? Assim, de aprender muito com a Legião. Por exemplo, o Renato tem uma música que diz assim, e Alcaté, não, e a matilha de crianças sujas no meio da rua. Estava lindo isso. E aí no Camaleão, num poema de amor, eu fiz assim, em mim semeaste uma alcaté de doidos, serpentes, essa coisa de você usar um coletivo e deslocar o sentido. Quer dizer, as primeiras lições de poética não foram com Drummond, Bandeira, que depois viraram meus mentores, né? Quintana, tem muito de Quintana também no meu trabalho. Mas foi com a música popular, foi com o rock and roll, foi com aquela catarse dos shows, do pessoal levar aquilo muito a sério, né? Ele chegava a se assustar no palco, falava, gente, mas isso é só música, quer dizer, como essas emoções eram, catarse mesmo, né? Como você dispara emoções nas pessoas, e para depois para parar essa tsunami de emoção, dava no que dava, né? Aquela geração, aquela sede, né? Antes, a geração anterior, ela não podia falar. Então, nessa geração, pôde-se falar através de canção, mas você pôde se expressar. Então, os adolescentes ali cantavam com verdade, né? Porque ele cantava com verdade, né? Então, ele estava expressando toda uma geração. Era o que ele pensava e era o que esses outros pensavam, mas ele expressava, né? Ele trazia o poema, porque letra é poema, né? Tem essas questões, né? Se é poesia, não é? Para mim, letra é poesia. Você escreve, claro que tem a música e tal, mas é poesia, né? O compositor é um poeta, né? Também. Há uma discussão muito longa sobre isso, e muito controversa, e muito, digamos assim, polêmica, né? É igual mais ou menos aquela outra contenda que tem muito, é sobre poeta e poetisa, né? A mulher é uma poeta, a mulher é uma poetisa. Então assim, é difícil saber se existe certo ou errado nessa discussão. Porém, na minha opinião, acho que letra de música é um tipo de gênero textual e o poema tem outras características. Agora, claro que muita gente argumenta e fala assim, não, mas o poema nasceu cantado. Não, sim, nasceu cantado, a Odisseia foi cantada, a Ilíada foi cantada.
mas depois os dois se desmembraram e trilharam caminhos, sabe? A música foi ganhando outros aspectos. Claro que a música herdou elementos da poesia, como rima, como ritmo, mas os dois foram criando dois caminhos, né? Dois caminhos diferentes, né? Na minha opinião, que não é a correta, é na qual eu acredito. Eu acho que quando a gente fala que uma letra é um poema, na verdade a gente quer dizer que as boas letras, os bons compositores têm esse lirismo, né? Que há na poesia. Então, por isso que a gente fala, não, isso é pura poesia. Gil é pura poesia. Chico, Legião. Não, sim. Tanto é que na universidade hoje em dia chama-se os poetas da canção. Eles são poetas. Aliás, eu quero dar aqui fazer um convite, porque na quarta-feira agora, na Blux de Botafogo, haverá um projeto do Chevalier, do Cristóvão Chevalier, que vai trazer Olivia Raime e um outro cantor que também é poeta e que é compositor, eu esqueci quem, depois eu falo. Mas agora, na terça-feira que vem, quarta-feira, às 20 horas, na Blux. Fica a dica. Maravilha. Mas eu acho que é isso, é essa questão, a questão do lirismo. Por outro lado, existe poesia que o lirismo tem, né? Não tem tendência, assim? Que não há necessidade de ter nem sentimento, sentimentalismo, e nem algum tipo de lirismo também. Poesia se desdobrou em tantas vertentes e vanguardas que realmente ela comporta todas essas possibilidades de expressão. Isso que eu queria te perguntar sobre esses caminhos da poesia. Tem tanta coisa nova acontecendo, né? E você que é um pesquisador, ela anda se multiplicando, se transformando, se reinventando, se ressignificando. Fala um pouquinho para a gente, deixa eu só dar as boas-vindas à Nina Fernandes, querida. Obrigada, Nina, pela presença. Poeta Tânia Albuquerque. O pessoal está comentando, está gostando. Deb Moraes está aqui, já falei. A Gerli Araújo, Goldfarb, cantora maravilhosa também, está aqui conosco. Mas volte, Marcelo. Fale um pouquinho, dá uma pincelada aqui. O que você tem percebido dos caminhos poéticos? Muita gente fazendo muita coisa, muito estilo novo. Como que está o cenário, assim, que você sente? Esse cenário atual agora? Os caminhos. Eu sei também, não... Olha, a gente tem hoje em dia, como teve em outras épocas, um multifacetamento muito grande. Tendências várias e existem modismos também dentro da poesia, devido também muito ao espírito do tempo, ao momento da sociedade. Há pouco tempo houve uma tendência, eu acho que ainda continua forte, uma tendência muito grande à política, voltar a ser tema dos poemas. Existe também a micropolítica entrando, as questões feministas também sendo abordadas e fazendo disso temáticas até de certos livros, até de sucesso, como Angélica Freitas, que lançou, esqueci o nome do livro, que é O Útero do Tamanho de um Punho, O Meu Útero é o Tamanho de um Punho, onde ela faz toda uma questão ali do feminismo em poesia. Tem a questão das poéticas negras, das poéticas periféricas, né? Está crescendo muito. Eu estou vendo agorinha mesmo, assim, fresquinho acontecer, assim, de você ter a entrada do rap fortemente no Rio de Janeiro. Eu estava até, no outro dia, ia entrar na escola que eu dou aula, e ali no pátio estava acontecendo os estudantes de ensino médio. A minha escola só é de ensino médio, né? Colégio Estadual Olga Benário Prestes, lá em Bom Sucesso. E eles fizeram uma roda de rap e de batalha de rimas. Está vendo muito essa questão da batalha de rima misturada com canto, nos shows também. Eu estava vendo no TikTok um show que parou para ter uma batalha de rimas. Então, acho que
há uma possibilidade da poesia agora explodir novamente, mas é sempre assim, como é que eu vou te dizer agora em termos de vocalização, de performance? Isso é interessante você ter essa vocalização, essa poesia performática voltando a ganhar força, ela voltar mesclada com música, ela voltar hibridizada com rap, ela voltar sem a gente saber se é poesia ou se é rap, e ela ter uma coisa dos desafios, dos emboladores, também tem alguma coisa de cordel, uma coisa muito brasileira, por mais que o rap seja americano, ali, ainda mais vendo o que eu vi na escola, vendo a mesma coisa acontecer num show nesse que aconteceu aí, The Town, né? Isso. Aconteceu? Foi, The Town em São Paulo. Aconteceu de certos rappers parar o show para fazer batalha de rima. Então acho legal que isso aconteça e acho que nós, poetas, no nosso meio carioca, literário, poetas do livro, acho legal e acho importante a gente ficar muito atento a dialogar com essas tribos da poesia, não do livro, mas da poesia do vocal, da improvisação, porque tudo isso é poesia, tudo isso é poesia. São poemas? Aí eu já não sei, tá? Sim. Mas assim, são coisas que uma coisa pode levar a outra, né? A roda de slam, as rodas poéticas de favela. O slam está sendo cada vez mais estudado na universidade, tem uma febre de estudos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado sobre o slam, como um fenômeno antropológico, psicológico, social, enfim. Então acho que a poesia tem esse caráter livresco ainda, tem o caráter internetesco, vamos chamar assim, de TikTok, está no TikTok. Ela está em todos. E a gente tem que estar atento, e como poetas antenados, a gente está, como você faz e eu faço, está indo para o TikTok também, está dialogando e fazendo o seguinte, oxigenando a nossa linguagem dos nossos poemas também com outras linguagens mais contemporâneas, porque nós não somos poetas clássicos do século XIX, nós temos que também, não só, por exemplo, poememes. Poememes é uma experiência que eu consegui, e eu queria muito, furar a nossa bolha, ou seja, eu adoro ser lido pelos nossos amigos do meio poético, literário, adoro ser lido por grandes, até nomes da Academia Brasileira de Letras, que já leram o meu trabalho, e eu sei que leram. Eu não ligo muito se eles, de certa forma, não gostam ou se desprezam. Eu continuo fazendo o meu trabalho, quem quer que goste, quem quer que não goste. Mas acho que o poeta tem que estar muito ligado, tem que estar muito ligado no contemporâneo, nessas outras tribos, nessas outras possibilidades de expressividade, né? Nessas outras... Por que não colocar uma gíria? Por que não... Se isso estiver de acordo com a tua estética pessoal, né, tua linguagem pessoal, também não dá para você se metamorfosear de tal forma que você até anule a sua assinatura, né, como uma artista. Mas por que não deixar entrar essas... Como eu deixei poememes, misturei poema com meme, que é uma linguagem muito moderna. Então, assim, é não deixar a gente também se encarquilhar, se mumificar, ficar só parado dialogando só com algumas tribos. Essa é uma das minhas questões que eu enfrento, sabe? Para onde é que eu vou, como é que eu escrevo, que livro novo vai ser. Eu penso muito nessas coisas. E mesclando, né? E percebendo o caminho dos fazeres. As pessoas estão descobrindo a poesia a sua forma. Estão trazendo da sua forma, né? Então, a poesia está despertando outros tantos poetas que não se sabem poetas, mas que são, né? Como, por exemplo, a roda de poesia, lógico, é de poetas, mas o slam, né? E essas batalhas, pessoas que nunca experimentaram e que descobriram que também é poesia. Então, e vamos somar, né? Mas ninguém nasce grande, Rose, ninguém nasce grande. Você começa desse tamanho. Eu escrevia mal, mais mal. Bota mal nisso. E eu fui melhorando, assim, é um exercício.
se você gosta mesmo e é persistente, você estuda, você se aprofunda, você vai. Então você pega, por exemplo, o próprio Tanúcio aí, que é um querido, falando palavras queridas aí para mim, eu agradeço, Tanúcio. Se você pegar os primeiros textos do Tanúcio, pegar os de agora, você vê uma distância, mas foi necessário aqueles textos iniciais para o Tanúcio de hoje existir, amadurecimento, né? Pois é. Literário. Pois se é. você pegar um texto seu, nosso, de 20 anos atrás, era outro Marcelo, era outra, né? Éramos outros, né? A gente vai caminhando junto. E aí alguma coisa boa eu tinha. Alguma coisa boa eu tinha. Mas era esparsa. Marcelo, deixa eu ler outro poema seu. Daqui a pouquinho, eu não sei mais que horas que a gente conseguiu firmar a live. O pessoal está dormindo. Acho que a gente começou 8h25. Acho que foi 8h25. Então temos mais 15 minutinhos. O pessoal está elogiando. O Jorge Piri falou que aquele evento que eu falei do Chevalier é Olivia Raime e o Geraldinho Carneiro. Maravilhoso. Obrigada, Piri. Geraldo Carneiro, amo, 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 amo. Poema do Marcelo Mourão, do livro Máquina Mundi, para quem chegou agora. É um livro maravilhoso, porque ele vai de encontro à verdade do Marcelo, que ele comentou agora, sobre testar, não se engessar, trazer outros estilos, se permitir, se descobrir. Então, esse livro, e o Poememes ainda mais, é esse diálogo com outros estilos, é se permitir, é ver com versos curtos, é ver com... É muita coisa... É muito interessante esse livro. Depois vocês... Tem poesia visual também, então vale a pena. Depois você dá o serviço, Marcelo, onde encontrar o seu livro, esse livro, onde encontrar os outros livros. E agora, antes de ler, rapidinho, sobre o TikTok. Você falou que a gente foi para o TikTok, né? Realmente, nós fomos para o TikTok. E o interessante é que é uma linguagem tão nova e que a gente não domina, e é tudo tão imediato, né? E tão descartável. Mas, assim, o meu slogan no TikTok é o seguinte, porque TikTok também é poesia. Então, e vamos lá, TikTok também é poesia, né? Tudo pode ser poesia, desde que a gente se permita, se abrace, né? E encontre ali um viés poético no ambiente que for, como chama? Na seara, né? No solo que for, né? Transformar aquele solo, né? Acho que é isso, fazer poético é isso também. Acho que eu não vou ler, não, porque eu já falei muito. Acho que eu vou fazer outra pergunta para você. Vamos falar assim, a Rose fala mais do que a pessoa. Marcelo, depois eu leio. É isso. Eu queria saber assim, outra pergunta. Enquanto poeta e gente, muito gente que é gente, que ama, não quer, que gosta de bicho, que gosta de livro, que gosta de planta, enquanto gente que você é, o que te move, o que te comove e o que te envolve? O que te move hoje? O que te move poeticamente? Nossa, poeticamente, é porque tem tanta coisa que me move, né? Poeticamente, eu acho que são os desafios, assim, e a identidade que eu fui construindo para o meu trabalho e a minha filosofia de trabalhar, que também tem sido talhada ano a ano. Com cada livro que eu lanço, eu tenho sementes ali dentro do livro que eu posso desdobrar ou não desdobrar. Né? Cada livro que eu lancei, o diário, algumas coisas foram para dentro do Máquina Mundi de outra forma,
foram desdobradas. Então, depois para o Poememes, outras coisas, e agora para o novo livro, então, é outro universo. E eu acho que é essa coisa de eu pensar assim, meu Deus, acabaram os poemas todos que são publicáveis, e agora? Será que eu faço novo material? Será que vai secar a fonte? Aquela velha dúvida da gente, né? Dos todos os poetas e todos os produtores de texto, né? E de arte. Mas assim, eu sei que é besteira da minha cabeça, né? A inspiração sempre, de alguma forma, volta e algumas ideias novas surgem. E eu gosto da ideia do Drummond de descanso do texto, de descanso do livro, né? De repente dar um hiato entre um livro e outro para poder eu mudar, a minha vida mudar de alguma forma, minha cabeça Para não mudar fazer mais do mesmo. e meu estudo Para não avançar. fazer mais Mas do mesmo. assim, todo livro a gente não, eu não suporto, eu não quero, eu não vou fazer livros iguais nunca. E nem me repetir, porque assim, eu tenho medo danado. O Máquina Mundi, por exemplo, virou tão paradigmático na minha cabeça que eu, às vezes fico assim, meu Deus, lá venho eu com mais um livro onde eu vou botar poesia visual. Quer dizer, ficou tão assim, uma estética tão, uma proposta tão marcante e carismática que eu fico com medo de eu mesmo me repetir, ou de virar cover de mim mesmo, assim, uma coisa de maluco. Assim, ele virou um livro meio que é muito bom, que eu adoro, que eu amo, mas também fantasmagórico em certos aspectos e assustador. Mas, enfim, assim, eu acho que são os desafios, as questões que cada livro nos coloca, sabe, como poetas. As questões do livro, que está se constituindo, que está se fazendo, pouco a pouco, e também as próprias questões do meu caminhar artístico, assim, vou por aqui, não vou por ali. São decisões, né, e são questões que a gente precisa enfrentar se a gente quer fazer um trabalho muito sério, muito rigoroso. Então, assim, eu acho que isso é que me move, essa como é que se diz? Não é borboleta no estômago, mas Se desafio. essa coisa no estômago é de medo, dá muito medo de, agora para onde eu vou? Qual é o próximo livro? Qual é o próximo projeto? Mas, assim, é tudo medo bobo, porque eu já estou pensando no quinto livro. Mal eu acabei o quarto de poemas, eu estou pensando no quinto já. Mas são sempre questões, né? É sempre um fantasminha pairando ali. E são questões que a gente tem, né? Será que eu estou me repetindo? Será que vou ter inspiração? Será que, né? Mas e o que te comove, não só poeticamente, o que te move, o que te comove, o que te envolve nessa seara aí da poesia dos dias, né? De poesia? Pode ser de poesia, pode ser de vida, pode ser amplo. Hoje em dia, o que me comove é a minha família, que é a minha mãe, né? Ela me comove bastante porque o novo livro vai trazer isso, né? O novo livro de poemas. A gente plasma isso em arte, mas na verdade nossas angústias, por exemplo, se você pegar o Máquina Mundi, você tem poemas que eu falo onde quando os pais e os avós vão aos poucos morrendo. Era um momento ali que eu, ao abrir o Máquina Mundi, é gostoso de certa forma, que eu revisito feridas da época, lutos que eu vivi, de perder muita gente na minha família. O novo livro de poemas tem muita coisa assim da memória, da questão de eu, assim, um desejo de me agarrar às coisas que eu estou pouco a pouco perdendo. Né? Minha mãe está com 76, eu não sei até quando ela vive. Então, assim, eu plasmei em arte as minhas angústias de agora, e eu sei que, para mim, assim, embora eu tenha feito, como Fernando Pessoa, eu fiz assim bastante disfarce poético nesse novo livro, mas assim, a voz lírica que eu fiz num poema lá, que agora esse novo livro tem isso também, vozes líricas que eu arquitetei com requintes, né? Não são assim vozes líricas com perfis psicológicos, meio até pessoano até, mas assim, eu sei que por mais que eu esteja ali falando como uma adolescente que está triste porque o avô se foi e ela quer o avô de volta, eu pensando assim, mas e agora? E daqui a pouco, sem a minha mãe, como é que fica? Quer dizer, são fantasmas que eu, na idade que eu estou, na etapa de vida que eu estou tendo que enfrentar e colocar isso no meu livro. Porque se eu não colocar, eu enlouqueço. E o livro, de alguma forma, além de ser um livro para as pessoas,
para a sociedade, aquilo que o Drummond falou, né, o poema, a obra, sai da tua mão, não é mais tua. Mas, embora seja assim, eu gosto que tenha pedaços de mim ali, órficos, né, meio Orfeu, assim, meio eu dilacerado ali naquela obra. Então, assim, tem muito eco da minha vida ali. Então, assim, de certa forma, pela minha mãe estar passando uma porção de problemas de saúde, eu fico com essas angústias e apreensões, e o livro herdou essa angústia, essa apreensão, esse repensar a trajetória, esse repensar o que vai ser daqui para frente o futuro, que me assusta muito. É isso tudo, e forma a obra. Então isso me comove. No meio poético da gente, o que me comove é o pós-pandemia, que mudou bastante, né? Mudou bastante a feição do meio, no sentido por restar um pouco saraus, né? Restar poucos espaços, mas eu acho que estão se criando novos espaços. Esse espaço aqui é um novo. O próprio, também o Igor Calazans tem criado espaços. Tem muita gente boa aí se apaixonando por poesia e por produção poética e está formando novos canais de comunicação, como você, por exemplo, que tem dado muita oportunidade para a gente se expressar. Sendo tocados, né? Vai modificar, mas vai voltar aos pouquinhos. E as pessoas estão novamente sendo afetadas, né? Pela poesia. A perder o medo, né? E a voltar aos pouquinhos. Vamos mandar um beijo para Val Melo, que chegou, que entrou. Obrigada, querida. E também entrou outra pessoa, a Cláudia, não sei. É legal ler e falar aqui, porque não fica gravado, né, Marcelo? Não fica gravado. Cláudia Augusta Gonçalves, obrigada pela presença também. Não fica, então, assim, a gente conta com os amigos para printar a tela, né, para fotografar a tela, mas às vezes não dá certo também, então a gente vai mencionando, agradecendo. Meu querido poeta, quer ler um poema seu? Quer que eu leia um poema seu? Eu não sei como estamos de hora. Eu estou com medo, daqui a pouquinho a gente... Lê você. Ou então... lê você um poema seu? Eu gosto tanto de você lendo poema. É que eu fico na dúvida sobre o que eu leio. Tem tanta coisa que eu gosto. Não sei se eu li material novo. Dá um furo aí pra gente. Tem um poema. Eu acho que o último poema que eu escrevi, inclusive, que vai entrar no livro novo. Tem alguns poemas muito bonitos no livro novo, né? E, modéstia à parte, eu queria que fosse uma coisa tocante, um livro tocante também. Tanúcio está saindo do mundo dele pra gente, Marcelo. Beijo, querido. Te amo, te amo, te amo. Beijo, Tanúcio. Valeu, Tanúcio, pela presença. Posso ler dois? São bonitos, eu acho. Um chama-se... Se cair, se cortar a live, a gente volta. Vamos lá. Tá legal. Vou ler dois emendados. Um chama-se Lux e o outro se chama Em Carne Quase Viva. Primeiro Lux. Deus aparece para mim todos os dias. Às vezes, como um sol, uma borboleta ou uma criança rindo. Sem qualquer motivo de contentamento. Às vezes, meu Deus é ave, flor em movimento, flamejante poesia, bailando ao vento. Que belo, belo, belo. E o Em Carne Quase Viva. Tudo congelado aqui dentro, tecidos e órgãos imersos em frio e rajadas de vento. A flor, outrora um coração, mesmo seca, ainda exala ao longe seu antigo olor. Lágrimas não largam meus olhos. São pétalas murchas que caem como a chuva ácida no breu. Meu sangue nunca virou água. Toda vez que falam teu nome, só consigo escutar o meu. Deus, belo. Bravo, bravo, bravo. Aliás, tá errado o final. Meu Deus, eu sempre erro esse final. Toda vez que falam teu, meu... não, tá certo. Não, peraí. Eu esqueci como é. Eu tô
Toda vez que falam... Não falei certo, pior que eu falei certo, e agora estou falando... Toda vez que falam o meu nome, toda vez que falam o meu nome, eu só consigo escutar o teu, é isso mesmo. Fechei esse mesmo. Não errei, não. Tocante. A Nena Araújo, minha irmã, falou que está fotografando para a gente. Depois ela manda. Eu vou ler um seu bem nostálgico, assim. Blindados, para Rui Proença. Quem se lembra ainda daqueles tempos idos em que havia poucos muros, grades e redes? As paredes até podiam ter ouvidos, mas os ouvidos não tinham tantas paredes. Belo. Pois é, moço. Poeta, fale-nos onde encontrar seus livros, deixe considerações finais, estamos chegando ao fim. Foi uma alegria, te admiro, te respeito. Que bom que você veio. Obrigada. Casa Amarelinha está para abrir, você é meu convidado. Já esteve nos nossos projetos todos que eu sonhei. Você estava ali, eu topo, eu vou, vamos fazer, incentivando, apoiando. Eu quero todas as pessoas que incentivaram, apoiaram, vieram junto até aqui, para a gente abrir, ensolarar a Casa Amarelinha. Viu? O palco é seu. Maravilha. Não, gente talentosa, gente apaixonada por arte, eu tenho que dar toda a força do mundo para meter bronca cada vez mais, que vocês todos aí que amam, você principalmente, cada vez mais crie coisas bacanas e importantes, porque eu acho que a gente não tem que ter inveja de amigos producentes, a gente tem que ter muito orgulho de gente como você, do Igor Calazans, da Tereza Roque da Mota, da Tereza Drummond, tanta gente fazendo arte, não só fazendo arte, mas fazendo mídia cultural, que eu acho que tem mais que ficar o tempo inteiro. Vai, gente, faz mesmo. A gente precisa, isso é importante. Então, acho que a gente precisa ser mais unido, a gente precisa torcer mais uns pelos outros. Eu sei que você torce por mim, muita gente torce por mim, mas tem gente que... É melhor nem falar, deixa eu falar. Bom, os livros... O meu primeiro livro está esgotado, né? Então, difícil eu poder vender para alguém. Mas o Máquina ainda tem para vender, se quem quiser. E o Poememes também tem para vender. Quem gostar de livro físico, gostar de cheirar livro, gostar de dedicatória, gostar de livro para guardar físico, pode me procurar que tem para vender. Quem não gostar de livro, quem não tiver problema de ler PDF, tem minha obra completa disponibilizada lá na minha bio aqui do meu Instagram. É só clicar lá e baixa qualquer um dos meus livros, inclusive os de crítica literária. Então é diretamente gratuitamente. Aí a pessoa fala sobre seu lançamento em setembro, você falou? Setembro, terceira, segunda de setembro? Eu acho que vai passar. Eu não sei se vai passar para. Eu acho que vai passar para outubro, se não me engano, passou para outubro. Porque o que acontece? Está havendo um atraso na produção, porque eu, neurótico como sou, ainda estou descobrindo erros no livro e antes de mandar para a impressão, eu estou corrigindo mais uns trocentos erros. Mas eu fico muito feliz quando eu pego os livros antigos, abro e não consigo achar erro nenhum. É claro que deve ter, mas eu até hoje não consegui achar. Mas eu sofro e contrato revisor. Pergunta ao Jorge Ventura como é que eu sofro. Porque ele é que editou alguns livros, né? Editou alguns livros meus. Eu corrijo umas 300 vezes, fora o revisor que corrigiu também. É uma trabalheira, uma trabalheira. Livro é trabalho que a gente não enxerga, né? Muitas vezes a gente não enxerga. Tem que ir para o outro, aí volta, aí você enxerga algo, passa para o outro. Mas é sofrido, né? Como é bom, né? Exatamente. Como é bom ver. Exatamente. Né? Não, eu não tenho coragem de mandar um livro para uma pessoa, para o leitor, com erro, eu tenho um critério assim de rigorosidade, porque tem que chegar um produto na mão do leitor de primeiríssima qualidade. Eu tenho um respeito pelo leitor assim absoluto. Então, assim, por mais que não a gente, por exemplo, eu não vendo para grandes multidões, mas que sejam 10 pessoas me lendo,
público fiel, eu vou respeitar imensamente e vou gastar bastante dinheiro com o livro. Tem isso também, a gente gasta com revisão, com fotografia para o livro, e isso e aquilo. Aí o livro vai ficando caro, 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 mas quando chega na mão das pessoas, obra, né? Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho do trabalho. E, olha, mas é Mosaico em outubro. O nome do livro é em outubro, Mosaico, que é um livro de crítica. E vem para o ano que vem um livro de crítica literária. E vem para o ano que vem... Agora, ano que vem, um novo de poemas. O ano que vem é um novo de poemas. Sendo feito, gestado há 7 anos. Foi começado até antes do Poememes, inclusive. Bem boa aí. Olha só, 7 anos. Vamos aguardar. Tem coisa aí, tem coisa aí. Tá bom, querido. Olha, foi lindo. Obrigada. Muito, 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 muito. Obrigado. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Desfilando seus versos na passarela da poesia. Gravem, compartilhem, comentem, procurem o Marcelo, me procurem. Vamos trocar, vamos somar, tá bom? Um beijo a cada um que esteve aqui conosco, que teve paciência de esperar a gente acertar a live, nos encontrarmos. Tava probleminhas técnicos, mas deu certo. Beijo, Marcelo. Obrigada. Boa noite. Em poesia. Obrigado. Beijo a todos. Minha irmã Joeli falou que... Obrigado, querida. A Joeli falou que ela gosta de livro. Eu também. Eu gosto de livro. Pegar o livro. Ah, que beleza. Assim, cheirar, anotar, né? Fazer um comentário. Ah, sim. E risca, e rabisca, e vira. Vivo, né? O Caetano chama essa nossa ligação com o livro, até fetichista, né? Ele chama de o amor tátil aos livros, né? E é mesmo, e é. E tem embaixo do braço, livro. Vejam o livro do Marcelo. Tem o Poememes, que eu não estou aqui com ele no momento. Esse é maravilhoso também. O Poememes ali, com ele, maravilhoso também. O Diário do Camaleão, que ele mostrou, não tem à venda, mas ele vai mostrar para a gente a capa também. Obrigada, querido. Qualquer coisa, procurem nosso poeta. E me procurem também. Deixa eu ver se dá tempo. Não dá. Não dá, que a gente vai cair. Eu vou ler um poema curtinho para você. Chama-se Ávida. Se cair, caiu, tá? Beijo a todos. Mas vai acontecer a gente tropeçar e cair. Procura-se gente grávida de lua. Procura-se gente em estado de poesia. Procura-se gente que partilhe a esperança. Que possamos nessa noite, nesse mundo, encontrar essas gentes, né? Com mais e mais poesia, esperançando juntos, né? Tá bom? Beijo. Boa noite a todos. Até a próxima. Valeu, querido. Saindo.